E aí, amados, o Senhor me permitiu sair de lá, né? Porque eu já estava sofrendo muito, porque não aguentava mais ver elas lá dentro. A minha vontade era de chegar até naquela grade e tirar elas de lá de dentro daquela grade, né? E o Senhor me permitiu ver a mãe dela logo depois. A mãe dela, amados, Deus permitiu que o inimigo tocasse na carne dela. O diabo, ele tirava, porque ela usa, amados, roupas indecentes. Ela usa shortinhos e blusas, ela anda praticamente quase nua, né? E Deus abomina isso, porque o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus, né? E ela põe uma roupa qual não agrada a ninguém, né? Principalmente a Deus. E o Senhor me mostrou ela lá dentro dessa grade. O diabo tirava ela de lá, amados, com muita fúria, e arrancava a roupa dela com toda a pele dela. O diabo arrancava toda a pele dela junto com a roupa, e ela ficava desfigurada, dos pés à cabeça, e ela começava a gritar desesperadamente mesmo, e eu agoniada. Eu dizia: Senhor, por que ela está sofrendo? Aí o Senhor dizia: sabe por quê? Olha como ela anda diante da minha presença, minha filha, olha como ela está diante da minha presença. Então é dessa forma que acontece com aqueles que não obedecem, daqueles que não cobrem seu corpo. E eu fiquei muito temorizada, agoniada mesmo, não estava mais aguentando ver aquilo. E de repente eu olho para o lado, eu vejo uma outra grade, e naquela grade estava meu primo, amado. O meu primo, ele já foi servo de Deus, ele já serviu muito ao Senhor, ele pregava, ele louvava, ele fazia muita obra de Deus, só que ele se deixou levar pelas drogas. E a droga tomou conta da vida dele. E o Senhor me mostrou ele lá dentro da grade. O cigarro que ele fumava, amados, lá não era cigarro, não. Eram os bichos que entravam por dentro da boca dele e comiam ele por dentro todinho, amados. E eu começava a ver o corpo dele sendo devorado. Eu começava a ver o corpo dele, a caveira do corpo dele, ele sendo devorado, amados. E depois ele voltava tudo de novo, a carne dele, aqueles bichos entravam dentro dele de novo, começavam a devorar ele de novo, e depois tudo de novo, e ele começava a sofrer ali, e ele não conseguia sair dali, ele se agoniava, rolando pelo chão, e eu já estava também agoniada de ver aquilo. E eu disse para o Senhor: Deus, por que ele está indo? E o Senhor disse que ele teve a oportunidade. Ele teve a oportunidade, amados, mas ele não quis. Ele não quis a oportunidade que Deus deu para ele. E ele ainda está lá, porque ele ainda se encontra da mesma forma, ele não mudou. E eu via também, amados, o meu cunhado. O meu cunhado, ele estava numa grade separada, onde fica só os assassinos, onde fica aquelas pessoas que cometem assassinatos, aquelas pessoas que cometem estupro, aquelas pessoas que roubam, aquelas pessoas que tiram a vida das outras pessoas. Ele estava lá e ele estava sendo torturado, amados. O diabo atirava nele todinho, e ele era tudo furado, até a carne dele não prestava mais para nada, amados. Da mesma forma como ele tratava as pessoas aqui no mundo, atirando nas pessoas, tirando das pessoas aquilo que não era dele. Assim o diabo estava fazendo com ele lá naquele lugar, né? E eu via ele lá e eu dizia: Senhor, tu falasse para ele, Senhor, tu avisasse ele. Muitas vezes ele não quis obedecer a tua voz, e ele estava condenado, amado. O Senhor falou para mim que ele estava condenado, e aquilo me deixou muito triste, porque eu mesmo preguei para ele muitas vezes. Eu mesmo falei para ele da palavra do Senhor, passei testemunhos e passei revelações que Deus tinha me dado para ele. E tantas outras pessoas, mas mesmo assim ele não quis obedecer. E aí ele está condenado lá. Louvado seja o nome do Senhor.